Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula, dando continuidade no nosso assunto ainda de isotermas, ok? Nós abordamos o que é uma isoterma. Dentro desse estudo dos gases, nós temos três grandezas aqui que são principais, não são as únicas, obviamente, que é a pressão, o volume e a temperatura. E essas três grandezas, elas se relacionam de alguma maneira, correto? Para facilitar o estudo, o que nós físicos fazemos? Nós pegamos, três grandezas é uma coisa difícil de estudar ao mesmo tempo, então a gente congela uma, o que aqui no caso das isotermas, iso vem de igual, terma está associado à temperatura, ok? Igual temperatura, então a gente vai congelar essa, a temperatura é constante, T constante, e aí a gente vai analisar o comportamento, a relação entre a pressão e o volume. Esse é uma isoterma. Qual é o ponto principal aqui? O ponto principal, nós falamos na nossa última aula que quando eu tenho um recipiente, ok? Eu tenho aqui um recipiente. Esse recipiente, ele tem aqui um embolo, ok? Uma estrutura que isola essa parte de dentro e, a princípio, eu tenho aqui uma estruturazinha para poder pressionar esse embolo. E aqui eu tenho uma certa quantidade de ar, gás, algum tipo de gás, ok? Certo? Ao pressionar esse embolo, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando uma pressão aqui dentro, eu estou aumentando a pressão aqui dentro. E isso, eventualmente não, vai resultar... Opa, o desenho ficou meio feio. Hoje a gente vai ter uma experiênciazinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Aí eu estou meio preocupado que eu estou meio apertado aqui, próximo ao quadro, porque tem uma câmera perto de mim. Então vamos lá. Isso vai resultar em algo assim, ó. Ao pressionar um embolo, eu trago aqui o embolo para mais próximo daqui da base, ok? Tá aqui minha estrutura. Ao pressionar um embolo, o que acontece? O gás, ele fica todo aqui, certo? Então, o que nós vimos na nossa última aula foi a seguinte relação, que se eu multiplicar a pressão vezes o volume, isso vai resultar em uma constante, mesmo que eu mude o valor da pressão, porque ao mudar o valor da pressão, que é aqui, ó, ao aumentar a pressão, o valor do volume muda. E sempre que eu estiver mudando essas coisas, isso vai resultar no mesmo valor. Então, um exemplo. Se eu tenho que o volume vale 10 e a pressão vale 1, 1 vezes 10, isso vai dar 10. Então, essa aqui é a estrutura inicial. Agora, vamos começar a mudar. Se a minha pressão aumentar para um valor de 2, ou seja, eu estou aumentando a pressão. Então, a pressão vai para um valor de 2. Ao aumentar a pressão, o volume muda. O volume, pelo que os físicos perceberam, vai para um valor de 5. Aí você pergunta, ué, Jacques, por que o volume vai para um valor de 5? Porque se minha pressão é 2, só existe um número que multiplicado por 2 deu o valor 10. Por que tem que dar o valor 10? Porque inicialmente nós achamos esse valor. A partir do momento que você encontra um valor, ele não pode mudar. Então, toda vez que eu mudo a pressão, o volume vai mudar para manter aquele valor que eu encontrei anteriormente. Então, por exemplo, se eu mudar agora a pressão para 4, só existe um número que multiplicado por 4 dê 10. É o número 2,5. Então, o volume vai reduzir para 2,5. Agora, olha que curioso. Se eu tenho, vou voltar à situação inicial. A pressão valia 1, o volume valia 10. Se eu tenho a pressão valendo 1, o volume vale 10, ok? E se eu diminuir a pressão? Porque se eu pegar aqui, ó, diminuir a pressão para algo menor que 1, como 0,5 é menor que 1, então, ou seja, eu diminuí a pressão. 0,5 vezes 10 vai dar 5. E não pode, porque antes eu tinha 10, né? Era 1 vezes 10. Então, se eu diminuir a pressão, o que tem que acontecer com o volume? Tem que aumentar. Então, aqui, ó, eu vou ter que mudar para o valor de 20. Porque 0,5 vezes 20 dá 10.
Então, essa é a relação. Sempre que a pressão aumenta, o volume diminui. E se a pressão diminuir, o volume aumenta. E sempre que eu multiplicar esses dois valores, tem que dar o mesmo valor, ok? Como resultado. Então, aqui eu estou dando um exemplo como se fosse 10. Não é necessariamente 10. Eu posso pegar uma outra situação. Eu posso pegar uma situação onde eu tenho a pressão 4 e o volume 7. Isso vai ser igual a 4 vezes 7, 28. Ok? Então, 7, 7, 14, 28. Certo? Então, aqui eu tenho essa constante. A partir do momento que eu já tenho a constante, quando eu começar a mudar esses valores, certo? Eu vou ter que ter sempre esse resultado. Então, vou fazer aqui, para ficar fácil, né? Eu vou fazer uma pressão valendo 7, ou seja, eu estou aumentando a pressão. Se a pressão vale 7, quanto tem que valer o volume? O volume vai diminuir. Para quanto? Para 4. Ok? Então, 7 vezes 4, 28. Continua sendo aquele valor constante. Esse é um ponto interessante. Aumentou a pressão, você diminui o volume, porque você está esmagando o negócio. Diminuiu a pressão, certo? Você está dando lugar para o gás se espalhar, certo? Então, vamos analisar isso de uma forma experimental. Como? Eu tenho aqui uma seringa, tá bom? A seringa, ela vai fazer o papel dessa estrutura. É uma região, eu tenho um embolo, que seria aqui a parte da seringa, que eu posso pressionar, correto? E aí, a diferença dessa estrutura para a seringa é que a seringa tem uma abertura aqui embaixo. Então, quando eu pressiono, o ar aqui dentro ele não está sendo esmagado, ele está indo para fora, certo? É mais fácil ele ir para fora. E aí, o que eu vou fazer é tampar a saída. Aí eu pressiono, ok? Eu preciso tampar a saída para ter esse tipo de estrutura aqui, que eu posso pressionar e de reduzir ali o tamanho do ar. Agora, uma coisa interessante que vocês devem notar aqui dentro, eu vou mostrar aqui na outra câmera para vocês, é a questão que dentro da seringa tem uma pequena bexiga e ela está um pouquinho cheia. Vocês podem ver aí, ok? Ela está só um pouquinho cheia, está um balãozinho ali dentro. Bem, essa bexiga ela é cheia de ar, correto? Então, o ar seria mais ou menos essa estrutura aqui que eu tenho. Ó. Eu tenho o embolo, correto? Dentro do embolo da estrutura da seringa, melhor dizendo, eu tenho o ar. Correto? O que vem a ser a minha bexiga? Minha bexiga, ela está cheia de quê? De ar. Então, na verdade, a minha bexiga está ocupando um espaçozinho aqui também, ó, com certa quantidade de ar. Quando eu pressiono o embolo, aqui em cima, ó, a parte de cima, essa estrutura, ok? Quando eu pressionar essa estrutura para baixo, o que deve acontecer? Como a gente vê aqui, ó, o ar está todo espalhado. Quando eu pressiono, o ar ele fica todo aqui comprimido, todo juntinho, essas bolinhas ficam juntinhas. Então, essencialmente, o que vai acontecer com a minha bexiga? Ela vai diminuir de tamanho. Ela diminuir de tamanho é a mesma coisa que ela ficar murcha, ok? Então, a gente vai ver isso de forma experimental. Vou mostrar aqui para vocês. Assim, ó. Vamos lá, nessa câmera aqui da seringa. Como vocês podem ver, tem aqui o meu balãozinho. Então, de início, eu vou puxar o embolo bem aqui para cima, ok? Aí, aqui dentro, eu tenho toda essa região com ar. Toda essa região está cheia de ar, mais a minha bolinha aqui, tá? Minha bexiga. O que eu vou fazer? Eu vou tampar a saída com o dedo e aqui, ó, com o outro dedo, eu vou apertar um embolo. Então, vamos lá. O que a gente espera ver é a bexiga murchar. Por quê? Ao apertar isso aqui, eu vou estar aumentando a pressão aqui dentro, aumentando a pressão, o ar ele tende a diminuir de volume. Como a bexiga também está cheia de ar, o volume da bexiga também vai diminuir. Então vamos lá, deixa eu virar aqui para facilitar o enquadramento da câmera e vou apertar. Se vocês observarem, ó, lá dentro, minha bexiga agora ela está murcha. Ok? Está murchinha, ó. Agora eu vou voltar com o embolo. E ela está começando a encher.
Note que agora ela está cheia de novo. Vamos de novo com o embolo, apertar. Olha ela murchando. Murchou. Certo? Vou voltar. E ela inflou de novo. Esse foi um exemplo onde eu estou aumentando a pressão. Agora, considere a seguinte situação. Eu vou ter a situação onde eu tenho uma quantidade pequena de ar lá dentro. Ok? Eu vou ter uma quantidade pequena de ar. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, um pouquinho de ar. E aí eu vou puxar o embolo. Ou seja, eu vou diminuir a pressão. Essa pequena quantidade de ar, qual é a tendência dela? Ela vai se espalhar. Como? Aí vai ser esse caso aqui, ó. Se eu tô numa numa situação com uma pequena quantidade de ar e a minha bexiga tá lá dentro, é esse caso aqui, ó. Uma pequena quantidade de ar, certo? E a minha bexiga tá aqui dentro. Tem a bexiga, obviamente tem gás fora da bexiga aqui também. Quando eu pegar, e aqui está um embolo. Agora ele vai começar aqui embaixo. Quando eu pegar esse embolo e puxar para cima, tampando a saída, né? No caso da seringa eu tenho que tampar a saída. Quando eu puxar isso, ok? O que vai acontecer? Esse ar ele vai se espalhar. Ele está aqui, ó, ele vai se espalhar. Como aqui tem uma quantidade de ar dentro da seringa, o que vai acontecer com ele? Ele também vai espalhar. Então, essa é a situação onde eu tenho uma pressão e eu vou tentar diminuir ela. Foi aquela situação que eu fiz aqui a conta, ó, quando eu tinha esse caso de, vamos dizer, uma pressão vale 1, o volume vale 10 e eu tinha o resultado 10. Então, quando eu aumentava a pressão, se a pressão fosse para 2, o que acontecia com o volume? Ia para 5, porque eu aumentei a pressão, o volume diminuiu. Agora o que eu estou fazendo é o contrário. Eu estou aqui com o volume 10, que é o volume padrão, e ao invés de aumentar a pressão, eu vou diminuir. Eu vou para 0,5. Obrigatoriamente o volume, que era 10 no início, ele vai ter que valer 20 para manter o resultado de 10 aqui, que tem que ser constante. Então eu vou diminuir a pressão. Então esse experimento seria análogo a fazer isso aqui com a seringa, ó. Agora, tá aqui minha seringa. O que eu vou fazer? Eu vou apertar ela para diminuir o volume lá dentro. Vou deixar o ar sair de boa. Tá aqui, ó. Agora, ao invés de... Não tem mais para onde apertar. A bexiga está um pouquinho cheia aqui dentro, né? Tem uma quantidade de ar ainda, provavelmente. Agora, eu vou tampar a saída, ou a entrada, e eu vou puxar o embolo. E olha só o que vai acontecer com o balão. Vou botar nesse ângulo aqui. O balão está ocupando um espaço bem maior da seringa, né? Certo? Olha o tamanho que ele ficou dentro da seringa. Agora eu vou abrir aqui, ó, a entrada para entrar ar. Quando eu abrir a entrada de ar, ele vai voltar ao seu tamanho normal. Tá aqui. Viu? Então, esse experimento ele serve para a gente entender essa relação entre pressão e volume. Aumentou a pressão, diminuiu o volume. Diminuiu a pressão, aumentou o volume. Isso dentro das isotermas.